O que eu costumo fazer com meus clientes é eu estudo a empresa antes de eu ir para uma reunião de negócios, coisa que muitas pessoas deixam de Deixa fazer essa o dica. básico bem feito. Então as pessoas deixam de prosperar bons negócios por não fazerem o básico bem feito. Então, assim, o que são 20 minutinhos do seu dia antes da reunião para você estudar, mergulhar na empresa, entender o que é valor para a empresa, o que é valor para esse cliente, o que ele espera, o que eu posso solucionar uma dor dele, o que eu posso trazer de solução para ele. E aí vai para uma reunião. E nem sempre você, nessa reunião, você vai conseguir converter o cliente em uma venda ou vai conseguir solucionar o problema dele, porque você pode achar que é um problema e chegar lá e descobrir que é outro. E está tudo bem. Mas a maioria das reuniões, das vendas, para fechar negócio, você não, como é que eu posso dizer? Você não converte ela ali já no primeiro momento. A insistência é importante. Então, 50% das vendas, por exemplo, não vão ser fechadas ali no seu primeiro negócio. Então, você vai para uma segunda reunião, uma terceira, e vai até 5 reuniões se precisar. Obviamente, né? Sem parecer chato, sabe? Sim. Então, ficar insistindo, já viu que o cliente não quer e tudo mais. São formas de abordar, de prospectar, que a gente pode falar mais aqui. Mas ter essa consciência de que estude o seu cliente primeiro, vá por uma reunião bem preparado, pergunte sobre a dor dele, como você mesma mencionou, entenda o que é valor para ele, o que você pode ajudar. E às vezes você não tem a solução ali, mas você fala que você vai trazer algo importante para ele. E depois que você converter esse cliente, não esquece ele. Ah, já consegui o que eu queria com ele, agora bora pro próximo. Não. Solucionei uma dor, mas a outra vai vir futuramente. Então já vá se preparando para você solucionar a próxima, e a próxima, e a próxima. E criar o quê? Fidelização. Que é o mais importante. E que a gente já vai falar sobre isso. Mas antes eu queria ainda sobre o processo, para não perder esse time, que a gente escuta muito falar sobre funil de vendas. Seria isso o processo, esse funil de vendas? E você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Funil de vendas, para quem não conhece, é o processo de aquisição, nutrição, conversão e fidelização. Então, é o processo desde a prospecção até a fidelização do cliente, basicamente, resumidamente falando. Então, como você faz para prospectar o seu cliente, para abordar? Show. Depois, como você faz para nutrir ele de informações do seu produto, do seu serviço, dos valores, da experiência, da transformação que o seu produto traz, para poder converter em vendas. Aí o próximo passo é conversão. Convertir em vendas. Qual que é o próximo passo? Fidelização. Como eu fidelizo? Por exemplo, formulários de feedback pós-venda. O que você achou do serviço? Uma ligação, coisa que poucas pessoas fazem. Uma pequena ligação de 5 minutos perguntando o que ele achou do serviço, do produto. E que do outro lado o cliente se sente super importante que você se preocupou com ele. Não se preocupou só com a parte de prospecção e de vender algo para ele. Então, esse é o funil de vendas. Se você souber fazer um funil de vendas muito bem feito, aí você só tem sucesso, é só escalar. Esse é o básico bem feito, Exato. Digamos assim. E quando a gente fala de funil, a gente pode falar tanto da parte de pequenas empresas e como grandes empresas. Então, por exemplo, Nath, como é que eu faço toda essa prospecção, conversão, fidelização se eu tenho uma equipe comercial de 2 pessoas? Estou falando isso para pequenas empresas, por exemplo. Você realmente precisa contratar um profissional de vendas que tem o perfil de Finder e de Hunter, que a gente fala, que é o que prospecta e o que, além de converter a venda, fideliza. Então, trabalha o cliente no pós-venda, continua ali nutrindo o cliente de outras soluções, outros serviços, mantendo o relacionamento ativo. Então, quando você tem uma estrutura pequena que não dá para você ter uma equipe muito grande de vendas, você foca em treinar bem o seu funcionário para você conseguir trabalhar desde a prospecção, da aquisição até a fidelização. Agora, quando você está em uma empresa grande, como era o meu caso em mercado financeiro, eu conheço os dois porque eu passei pela parte de grandes empresas e depois eu empreendi, então eu vivi os 2 momentos. E quando você você está falando de uma empresa grande, com muita estrutura, o que as empresas tentam fazer? Elas tentam contratar profissional específico para aquisição, a primeira parte do funil, e profissionais específicos para a fidelização, ou seja, o pré-venda e o pós-venda. Então, se você, como líder de vendas de uma empresa grande, souber
contratar uma equipe de prospecção e depois uma boa equipe de fidelização, você tem a esteira completa. Alinhado isso com um bom marketing, a sua empresa voa. Então, assim, tem trabalhos de CRM, tem vários trabalhos feitos, que a gente tá aqui só dando uma pincelada. resumida, exatamente. Mas, assim, uma cadeia muito bem feita de vendas, uma estrutura, uma esteira bem feita de vendas, é você ter o profissional que traz o cliente, que fecha negócio, e o profissional que mantém o cliente ativo, com fidelização, e, enfim, com ele indicando você para outros clientes. Para mim, eu acho que o melhor marketing, inclusive, é a indicação. Então, quando eu vejo alguém me indicando, rede social é importante? Sem dúvidas. Imprensa é importante? Sem dúvidas. Tudo isso é importante para você divulgar e tudo mais, trazer clientes. Mas a indicação orgânica, real, para mim é o mais importante. É porque a gente vive a experiência. Exato. Eu sou uma pessoa que eu valorizo demais. Eu tô sempre falando nas minhas redes. Eu não falo a experiência. Eu até comento, dependendo da situação, porque me surpreende demais. Eu ainda me surpreendo com o péssimo atendimento. É algo assim que eu realmente fico triste pela situação, sabe? Porque eu percebo que a empresa tá. E normalmente é assim, Nath. E talvez você tenha uma experiência melhor para me falar por que isso acontece. Eu percebo que tem empresas pequenas que elas têm um atendimento impecável e que a gente vai lá, vira cliente fiel, fala muito bem. Aí os anos passam, essa empresa cresce. Como cliente, a gente fica super feliz que a empresa cresceu. Nossa, eu vi essa empresa super pequena, como ela cresceu. Quando você volta para ter um serviço de novo com essa mesma empresa, o atendimento é outro. As pessoas parece que não... Robôs. Que não representam aquela empresa lá atrás que eu super me orgulhava de ser cliente. E isso para mim eu percebo assim que é como se fosse se desvinculando desses valores que lá atrás eram super importantes. Sim. E que me fizeram cliente super fiel. Por que acontece isso? As empresas se perdem nesse caminho? É o tal do ego, né? Então a gente, infelizmente, as pessoas se perdem pelo ego. É muito difícil você conseguir ter esse equilíbrio, né? Então, acontece muito das pessoas quando elas, né, são pequenas, tudo mais, tal, elas darem atenção e tudo mais, e quando elas ganham, tanto quando a gente fala quando eu falo ganho, milhões, por exemplo, tô falando milhões de seguidores, milhões de dinheiro, milhões de pacientes, milhões de tudo, né? Elas se perdem pelo ego. E aí é quando elas parecem que elas viram robôs, né? Então aquele médico que tratava você com toda a atenção do mundo, ficava 1 hora com você na consulta, ele simplesmente, você entra na sala, ele te examina, não sei o que, vai embora, tchau, e próximo. Então, isso acontece, na minha opinião, pelo ego. Então, acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado para elas não se perderem pelo ego. Porque no final do dia, quem fideliza, quem realmente tem o cliente por perto, são as pessoas que continuam iguais, com a mesma essência, com os mesmos valores, os mesmos princípios, desde baixo, de quando ela era pequena até quando ela tá lá em cima.